mais Papo em Dia para vocês. E agora vamos direto com a doutora Francine Mendonça no quadro Entendendo o Cérebro. E ela hoje com um convidado, o doutor Yuri Neville. Vamos falar sobre tumores cerebrais. Bem-vindos, doutores. Boa tarde, Gi. Boa tarde, vocês que estão em casa. Hoje a gente trouxe aqui um profissional super competente, neurocirurgião, doutor Yuri Neville, para falar sobre tumores aí no nosso centro de comando, o nosso cérebro. Como diagnosticar, como suspeitar, qual o tratamento. Se você quiser saber um pouquinho mais, não sai daí. Mas antes, roda a vinheta. Bem-vindo, doutor Yuri. Boa tarde. Boa tarde. Então, nós estamos no Maio Cinza. Exato, exato. Maio Cinza que é o mês aí dedicado à conscientização e combate aos cânceres cerebrais. Exatamente. Então, dando a introdução a este tema, né, o tumor cerebral que não é tão frequente, mas afeta 4% da população, está em 10º lugar, não é? No total aí dos cânceres que mais matam, né? Vamos dizer assim. Como eles são formados? Fala para o pessoal como é que o câncer é formado no cérebro. Vamos lá, pessoal. De uma forma geral, o câncer ele se forma a partir de uma proliferação descontrolada das células. Okay. Isso pode ocorrer em qualquer parte do corpo humano, tá? Nosso corpo ele tem uma série de mecanismos de defesa para que isso não ocorra, mas ao longo da nossa vida as células estão sempre se reproduzindo e se dividindo. Por algum motivo, geralmente alguma mutação, o corpo ele perde essa capacidade de controlar essa proliferação das células. E isso leva à formação dos tumores e de alguns tipos de cânceres também. Tá? Então, é uma proliferação descontrolada de algum tipo de célula que leva à formação de um câncer. Uma perda dessa capacidade de controle, né? Exatamente. Essa expansão, essa proliferação. Excelente. Mas quais são os fatores de risco? Como as pessoas vão saber em casa se elas estão expostas, elas estão sob risco de ter um quadro, né, de tumor no cérebro? Na verdade, Francine, boa parte dos fatores de risco para o câncer cerebral, isso também ocorre em vários outros tipos de tumores no corpo humano. Eles não são tão bem conhecidos assim. Tá? O que se sabe é que a idade é um fator de risco significativo. Na medida que a pessoa vai ficando mais velha, a incidência dos cânceres cerebrais também aumenta. Agora, existem outros fatores de riscos que são conhecidos da população, como, por exemplo, o cigarro, né, o tabagismo. Alguns hábitos alimentares também estão envolvidos aí na formação dos cânceres cerebrais e de outros cânceres também. Por exemplo? Como? Você falou hábitos alimentares. Hábitos alimentares ricos em nitrosaminas, que são presentes nos embutidos, nos alimentos industrializados e embutidos. Enlatados, né? Exato, exatamente. Fast food, não é? Muito inseticida também, não é? A utilização, isso pode ter alguma influência? Sim. A exposição também à radiação ionizante, né? O que é isso? Ou seja, uma fonte de radiação em que eventualmente uma pessoa tenha sofrido algum tipo de aplicação, por exemplo, uma pessoa que teve algum tipo de tumor na infância e que é submetida a algum tratamento que receba radiação. Essa pessoa, ao longo da vida, ela vai ter um risco aumentado de desenvolver um câncer cerebral. Aqueles profissionais das hospitalares, clínicas, que trabalham com raio-x, exames tomográficos, estão sob maior risco? Sim, eles estão sob maior risco e é por isso que é muito importante que eles utilizem os equipamentos de proteção individual e que sejam submetidos aí às regras, né, de normatização para que eles se protejam justamente dessa segurança ocupacional. Excelente. Alguma relação com a genética? Boa pergunta também. Essa é uma pergunta que eu recebo muito dos nossos pacientes. Na verdade, a esmagadora maioria dos cânceres cerebrais, eles não têm exatamente um fator genético. Ou seja, ele não ocorre dentro de um padrão de que as pessoas daquela família terminam tendo um risco aumentado. Na verdade, essa é a menor parte dos casos. Existem, sim, algumas síndromes genéticas em que a pessoa tem um risco aumentado de desenvolver câncer cerebral. Mas isso, na verdade, acontece na pequena parte dos pacientes.
Então, por exemplo, se eu tenho um parente que tenha um tumor cerebral, vamos lá, uma mãe, um pai que desenvolveu tumor cerebral, qual é o risco, né, do filho ter? Como é que funciona isso? Ou não tem essa relação? Geralmente, as pessoas que sofrem de um câncer cerebral primário, elas desenvolvem esse câncer de uma forma esporádica. Não necessariamente algum outro membro da família ele vai ter um risco aumentado de desenvolver o câncer cerebral também. Muito bem claro explicado. que existem algumas pessoas que terminam desenvolvendo isso e outras pessoas de sua família também terminam tendo um risco aumentado, mas geralmente não. A maior parte das pessoas terminam desenvolvendo esse câncer cerebral de uma forma esporádica. Esporádica. Em relação aos grupos de idade, por exemplo, é mais frequente, tem alguma incidência maior na criança, ou na mulher, ou no homem, ou no grupo de idosos? Como é que funciona? Se tem alguma prevalência maior, incidência, como é que se desenvolve? Vamos lá. Então, o câncer cerebral, ele tem uma peculiaridade, né? Ele tem um pico de incidência logo na primeira infância, e isso atinge um pico aí por volta dos 3 a 4 anos de idade. Para você ter uma ideia, Francine, o câncer cerebral, ele é o tipo de tumor mais frequente da infância. Da infância? O tipo de tumor sólido. Olha só. Então, quando a gente exclui aí as leucemias e os linfomas, o tumor sólido mais frequente que tem é o tumor que se desenvolve no sistema nervoso central. Olha só. Depois disso, a incidência diminui e aí ele vai, ao longo dos anos, progressivamente aumentando. A incidência ela tende a ser um pouco maior nos homens, mas fato é que a incidência dos tumores costuma aumentar de acordo com a idade. Ótimo. E é uma pergunta muito frequente lá no consultório, tá? As pessoas chegam assim, doutora, eu tô com uma dor de cabeça que eu não tinha antes, tô com muito medo de ser um tumor. Então, quando as pessoas têm dor de cabeça, elas associam muito a tumor e aneurisma. Sim. Vou falar para você. Então, assim, quais são os sintomas, né, de um tumor cerebral? E queria saber se a dor de cabeça é um sintoma, né? E quando eu devo ligar um alerta para uma dor de cabeça, por exemplo? Perfeito, Francine. Ótima pergunta, na verdade. Assim, a dor de cabeça é um sintoma muito comum na população, de forma geral, né? 30 a 40% das pessoas na idade adulta terminam desenvolvendo algum tipo de dor de cabeça. Okay. E, muito provavelmente, quando a pessoa tem uma dor de cabeça, não é por conta de um câncer cerebral, tá? Mas se a gente for verificar lá as causas de dor de cabeça, de fato, qualquer tipo de tumor cerebral, ele pode sim se manifestar através de dor de cabeça. O que a gente precisa ficar atento são os sinais de alerta. Isso, quando suspeitar, né? Exatamente. Que essa dor de cabeça é diferente, né? Exatamente. Então, existem alguns critérios que nós utilizamos na prática clínica justamente para a gente identificar aquelas pessoas que apresentam algum tipo de dor de cabeça que gera uma preocupação. E que, por conta disso, é importante que o profissional de saúde conduza uma investigação para que seja verificada a causa dessa dor de cabeça. E quais são esses sinais de alerta? Prestem atenção nesse. Quais são os sinais de alerta para a sua dor de cabeça? Então, vamos lá, Francine. Geralmente, aquelas pessoas que já possuem dor de cabeça e que elas apresentam uma mudança do padrão dessa dor de cabeça. Então, por exemplo, uma pessoa que chega no meu consultório e fala, doutor, eu tenho dor de cabeça há bastante tempo. Mas a dor de cabeça, ela vinha uma vez por mês, 2 vezes por mês, e agora ela passou a ser uma dor de cabeça muito intensa e que ela tenha me ocorrido todos os dias. Aumentou a frequência. Exato, o aumento da frequência, a mudança do padrão da dor de cabeça, da característica da dor de cabeça, aquela dor de cabeça que se instala e que vai piorando progressivamente ao longo dos dias e das semanas. Muito marcado, isso é uma piora progressiva, né? Sem dúvida. Porque muitas vezes a gente tem enxaqueca, tem a dor de cabeça da tensão, elas aparecem, mas muitas pode ocorrer de ter piora, né? Mas elas não vão piorando progressivamente, né? O tumor, enfim, cerebral, ele pode ter essa dor de cabeça, né, que piora progressivamente. Exato. Por conta do tumor cerebral, isso termina aumentando a pressão dentro do crânio. E é por isso que muitas vezes a pessoa termina desenvolvendo uma dor de cabeça. Mas é uma dor de cabeça acompanhada de outros sintomas, né, de outras questões que chamam a atenção.
Por exemplo, uma pessoa que desenvolve, por exemplo, uma turvação visual, ou seja, uma visão um pouco embaçada das coisas, né? Ou que começa a ter visão dupla também. Ótimo. Alterações na sensibilidade, perdeu a força. Déficits neurológicos, não é? Exatamente. Tá. Então, assim, toda vez que a pessoa tem a dor de cabeça associada a algum outro sintoma neurológico, Pode ser visual, não há né? dúvida que essa pessoa precisa, sim, de uma investigação especializada para que seja verificada a causa dessa dor de cabeça. Então, Convulsão pode ocorrer? convulsão pode sim acontecer. Então, a crise convulsiva ou epilepsia não são sinônimos, mas para que as pessoas entendam de uma forma geral, pode sim ser causada por um tumor cerebral. Excelente. A gente tem uma ilustração ali na tela, vai ficar mais fácil para vocês. Cada local do cérebro tem a sua função, não é? Sim. Então, cada partezinha dele vai controlar uma parte do nosso corpo. O doutor Yuri trouxe muito bem, até no slide anterior, não é? As funções cerebrais, não é? Exatamente. Então, aqui temos uma figura ilustrativa, né, do cérebro, né, o centro aí do controle do sistema nervoso e que controla boa parte das funções neurológicas. Então, notem que existem aí uma série de funções neurológicas, né, e é que elas são aqui divididas aí a depender da região cerebral. Então, olha que figura linda, a gente é apaixonado, né? Por isso, esse sou centro de suspeito pra comando. falar. Então, olha, cada local tem sua função e suas conexões, não é? Você trouxe a Exato. figura que apareceu posterior, né? Enfim. Exato. Então, note que, na verdade, isso é só uma ideia aproximada. Né? Ou seja, cada pessoa ela termina tendo o seu próprio, digamos assim, mapa cerebral. Tá? E que é importante que a gente saiba também que tudo isso está interconectado. Como a gente pode ver aí na próxima figura, temos aí milhões e milhões de neurônios, né? E considerando que cada neurônio ele tem e estabelece conexão com outros neurônios, nós temos aí bilhões de conexões dentro do sistema nervoso central. Exatamente. E é por isso que cada pessoa termina apresentando algum tipo de sintoma diferente. A depender da localização desse, né, tumor. Exato, exatamente. Ótimo. E vamos lá, como é que ocorre o diagnóstico? Como é que se dá o diagnóstico? Mudou, teve dor de cabeça, teve uma alteração visual que a gente desconfiou, um quadro de convulsão. E aí, procurou o médico, como é que você vai dar o diagnóstico? Isso, tudo começa então com uma avaliação médica, né? Através da consulta médica, onde nós conversamos e avaliamos os sinais e sintomas que essa pessoa apresenta, algumas características e informações da saúde geral da pessoa, mas não há dúvida que é muito importante que a gente realize algum tipo de investigação complementar. Quais são os exames? Geralmente isso é feito através de algum exame de imagem, a tomografia computadorizada de crânio é um exame de rastreio inicial, Ótimo. e geralmente ele pode ser feito, ou então a ressonância magnética, que termina sendo hoje aí o exame de imagem que mais utilizamos na prática clínica. Mais detalhado, né, em Exato. relação à tomografia, né? Isso. Tomografia, ele falou que é um de rastreio porque não dá os detalhes que a ressonância pode dar. Exato. A Isso. ressonância ela traz uma série de informações, uma vez que a gente detecta a presença de uma alteração, essa alteração ela pode sim representar a presença de um tumor cerebral e dali a gente começa a ter uma ideia um pouco melhor se é um tumor com um comportamento mais agressivo, que é o que nós chamamos aí sim de câncer, ou se é algum tipo de tumor benigno, por exemplo, ou seja, um tumor em que geralmente o crescimento ele é um crescimento mais lento, mas de qualquer forma também precisa de um tratamento especializado. Você falou em tratamento, então qual diagnosticou, né, o tumor, não é? Qual tratamento a gente pode lançar mão? Só a cirurgia ou tem outros tipos? Como é que funciona? Primeiro, eu vi aqui que já tem uma ilustração de um procedimento cirúrgico, não é? Isso. Como é que funciona? Isso. Então, uma vez que a gente diagnostica o tumor cerebral, a primeira decisão a ser tomada é se de fato há a necessidade de remoção desse tumor. Tá. Em alguns casos específicos, podemos apenas acompanhar esse paciente de perto, realizando exames de imagem, por exemplo, com certa frequência. Ok. Então, não é todo tumor cerebral que necessariamente precisa ser removido. Tá? Entendi. Agora, uma vez que a gente tem um tumor cerebral que está gerando sintomas, gerando algum impacto negativo para a qualidade de vida da pessoa, ou que é uma lesão maligna, ou
ou seja, um câncer. Nem todo tumor é maligno, Nem não é todo isso? tumor é maligno, exatamente. Os tumores, eles são divididos em tumores benignos e malignos. Os malignos são aqueles que nós chamamos, então, de câncer, que são aquelas lesões com uma rápida proliferação, uma capacidade de crescer muito rápida, uma capacidade de infiltrar e invadir outros órgãos do corpo humano. Essas são as características do câncer. Isso pode acontecer em qualquer parte do corpo, inclusive no cérebro. Tá? Então, dando sequência aí ao tratamento, a gente conversou ali de corredor que existe uma cirurgia em que o paciente ele fica acordado? É verdade, é verdade. Então, o que acontece? Geralmente, o tratamento cirúrgico ele é feito com a pessoa sob anestesia geral. A pessoa dorme ao longo do procedimento e nós realizamos toda a técnica necessária, existe todo um armamentário para que auxilie o cirurgião. Mas, algumas vezes, nós precisamos identificar ao longo da cirurgia uma determinada função neurológica e para que a gente consiga preservar essa função, muitas vezes é necessário que o paciente ele realize a cirurgia enquanto está acordado. Então, nós podemos avaliar, por exemplo... É o caso desse vídeo? Exatamente. O paciente ali, ele é um paciente, ele é cartunista, então o dia a dia dele, o trabalho dele é justamente desenhar. Tá. Então, era muito importante para aquele paciente que ele está fazendo cirurgia aí? Ele está fazendo a cirurgia, Nossa. porque a gente não traz a imagem dele justamente para preservá-lo, mas de qualquer forma a gente pôde realizar a remoção completa do tumor deste paciente enquanto ele de desenhava. forma a preservar essa função que para ele é a vida dele. Entendi. Nossa, que então, interessante. isso pode ser feito através da cirurgia com o paciente acordado. Existem toda uma escolha e os critérios adequados para que a gente faça isso com segurança. E a radioterapia é uma opção? Exato. Então, geralmente, alguns tumores, geralmente aqueles tumores mais agressivos, nós precisamos de um tratamento complementar. Ou seja, mesmo após a remoção ampla do tumor, a gente precisa complementar isso, geralmente, com outras modalidades de tratamento. Geralmente, nós utilizamos a radioterapia, em que nós temos aqui esse vídeo ilustrativo mostrando justamente o preparo do paciente. Ele precisa se deslocar até um hospital, onde existe toda uma sala dedicada, um aparelho especializado para que sejam feitas as aplicações da radioterapia. São feixes, é isso? Isso, como é são que feixes de radiação que são aplicados diretamente em um determinado alvo, não é? Dentro do cérebro, nesse caso, já que a avaliação aqui é de tumor cerebral. E o paciente ele vai até o hospital, recebe as sessões de radioterapia. Isso geralmente é feito em frações, ou seja, o paciente ele precisa ir receber essas sessões durante alguns dias. Entendi. Depois termina o tratamento. Além disso, temos também o tratamento sistêmico, que é feito geralmente conduzido pela oncologia, que é através da quimioterapia ou das novas terapias disponíveis, terapia-alvo, imunoterapia, que aí seria um papo para um outro dia. Nossa, é muita coisa, gente. É muita coisa. Muita coisa, e muita coisa importante. Quero agradecer aí os doutores, que é importante é conhecer, alertar, diagnosticar. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Doutor Yuri e a doutora Francine, como sempre. E obrigada a você também aí pela presença, mandando boa energia, participando. Amanhã a gente volta. Amanhã é sextou, hein, gente? Vamos dar uma viajada aí pra Coreia, não é, João? Cola com a gente amanhã às 3 da tarde em ponto. Beijo, se cuidem. Tchau.